O meu nome é Fernando Manuel Tavares Ferreira, sou natural de Madalena, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Eu não soube que ia para a África porque eu já estava em África. Eu fui embora de serviço do exército português, como é lógico, no tempo dos outros governos aquilo era efetivamente uma colónia portuguesa, e eu vivia lá, nessa mesma colónia, já com os meus pais. E na altura chegou a altura de ir para o exército, pois também me calhou a mim, como me calhava a toda a gente naquela época, não escapava ninguém. De forma que a minha situação da minha incorporação foi essa, foi isso, que eu já tinha a vantagem de lá estar. A recruta naquela época era um bocado dura, digamos assim, devido à situação que íamos enfrentar. Estávamos em guerra já há uma quantidade de anos, portanto, eu, quando entrei para o exército com a minha idade de cumprir o serviço militar, a guerra já durava há pelo menos uns 12 anos, no mínimo. E, portanto, tínhamos que ser minimamente bem preparados para conseguirmos enfrentar toda aquela situação. O meu local de destacamento foi precisamente o Regimento de Infantaria número 20, que posteriormente, passado 8 dias de me ter apresentado ao serviço, aliás, à minha chamada, fui transferido para uma zona de campos de instrução que era o Ambris, que pertencia à mesma unidade, mas tinha como, portanto, particularidade de ser extremamente só naquela altura um campo de instrução, que já era, diga-se já que o Ambris era uma zona vedada e já era uma zona operacional. A minha estadia, passo a expressão, no exército naquela altura não foi má, mas também não foi boa, como toda a gente, ninguém gostava de ir obrigatoriamente, ninguém gostava de ir, como é lógico, mas não foi má. Houve colegas nossos que tiveram muito piores situações. Na minha altura, eu entrei exatamente para o R20, do R20 fui para o Ambris, onde fiz a minha recruta e a minha especialidade. Dado que eu sou caçador, fui depois metido numa companhia de caçadores, fizemos o curso de atiradores e tudo mais, e passado pouco tempo de termos acabado toda a instrução básica militar e a especialidade, regressamos então à nossa unidade, que era o Regimento de Infantaria número 20. Do Regimento de Infantaria número 20, poucos dias depois de termos regressado, fomos acampados, passo a expressão, numa povoação, aliás, chamada Grafanil, onde havia uma grande concentração de todos os meios militares, tanto pessoal como material. Dali, normalmente, eram formadas companhias que iam então para as suas zonas de combate, digamos assim, para aquelas suas zonas onde eram destacados. Por nossa sorte, estou a falar precisamente na minha companhia, digamos assim, nós éramos para formar uma companhia de mesclagem. Isto quer dizer que era meia companhia de pessoal recrutado em Angola e outra meia companhia que seria pessoal que ia do continente para se juntar a nós. Não sabemos porque nunca soubemos ao concreto, embora ouvíssemos qualquer coisa assim por alto, que os indivíduos daqui que se revoltaram e que não queriam ir para a guerra e não chegaram lá. Soubemos mais tarde, mas isto, atenção, não é de fonte fidedigna. Foi uns rumores que ouvimos, que eles, como castigo de terem feito esse levantamento, então foram destacados para a Guiné. E como todos nós sabemos, a Guiné era realmente bastante mais duro que era em Angola. E então voltamos novamente às nossas unidades. Voltamos às nossas unidades. Eu, como tinha feito o curso de cabos, fui fazer serviço. Então fui destacado naquela altura, logo a seguir ao nosso regresso, para a Casa de Reclusão Militar, em Luanda também. Fomos então para a Casa de Reclusão Militar, o meu grupo, só os cabos, os soldados foram destacados para os outros serviços, e eu lá fiz grande parte do meu tempo, à exceção, quer dizer, só não fiz o tempo que tinha estado exatamente no Ambris, onde chegamos a fazer várias patrulhas, várias proteções em MVLs, ou seja, movimentos militares, não é? Entre o Ambris, Ambrizete, o UCO, naquela zona ali, mas felizmente foi pouca coisa para mim. Nós, como estávamos na Casa da Reclusão Militar, tínhamos um destacamento que distava 100 e qualquer coisa quilómetros, 120 por aí talvez, eu não tenho bem agora a ideia formada, que era um destacamento em Cabo Ledo. Cabo Ledo, que aquilo era mesmo, portanto estava inserido numa reserva de caça natural
mais precisamente no Parque Nacional da Quissama, que ainda hoje existe, mas Cabo Ledo hoje é uma estância balnear de luxo para os angolanos, pronto. E então nós tínhamos ali eu costumo chamar por brincadeira a filial da Casa da Reclusão, onde tínhamos os reclusos detidos, não é? Lá na prisão principal, que era numa fortaleza mesmo dentro da cidade de Luanda, e tínhamos o tal destacamento, que eu costumo chamar por brincadeira a nossa filial, precisamente em Cabo Ledo. Em Cabo Ledo nós deslocávamos para lá aqueles reclusos que por norma não nos iam dar muito trabalho, porque para a sede não estar muito saturada de gente, faço-me entender. E então o meu serviço era passado metade lá, metade em Luanda, era conforme as necessidades. E queria chamar aqui a atenção de uma coisa que é o seguinte: nós em Cabo Ledo e na nossa Casa da Reclusão tínhamos lá detidos, eu acho que isto é importante saber, vários indivíduos que eram testemunhas de Jeová. Pronto, tinham essa particularidade. E como tal, recusavam-se portanto, pegarem armas, a fardar-se, fosse o que fosse, tudo que fosse com guerra, eles não aceitavam absolutamente nada disso. Naquela altura, isto estamos a falar antes do 25 de Abril, não havia objeção de consciência. Portanto, hoje em dia há a objeção de consciência, que a pessoa objeta porque que é desta religião ou daquela que não permite, sim senhor, tudo bem, justifica-se e está feito. Naquela altura não. A guerra era para todos e eles recusavam-se à guerra. Então esses indivíduos eram imediatamente presos, detidos e eram presos. E uma das minhas missões era precisamente escoltar esses indivíduos e buscá-los a Cabo Ledo, trazê-los a Luanda para os tribunais e fazer o transporte dessa gente toda, quando era necessário virem fazer estar presentes no tribunal por causa do processo deles, e não só, e também transportá-los quando eles necessitavam de vir ao Hospital Militar, fazer assistências médicas e tudo mais. Embora nós em Cabo Ledo também tivéssemos sempre, parece-me que era uma vez por semana, eu não me estou bem recordado se era mais, não havendo problema nenhum de maior, tínhamos uma vez visita médica que se deslocava de helicóptero lá para fazer revisões médicas e alguém que tivesse algum problema. Os problemas mais graves eram transportados de ambulância ou de carro, consoante a situação do doente, para Luanda, para o Hospital Militar. E então aqui fazíamos também uma parte muito importante, que eu gosto de referir isto, porque normalmente quando se fala na guerra é tudo mau. E eu felizmente passei por uma parte muito boa, que era precisamente essa. Nós dávamos toda a cobertura de auxílio a todos os residentes daqueles pequenos quimbos, digamos assim, daqueles pequenos bairros de indígenas que moravam no meio daquele mato, naquelas cabanas típicas angolanas e africanas. Nós fazíamos todo o abastecimento de águas, porque eles não tinham água, porque quero referir também que a água, no sítio onde nós estávamos instalados, não se podia sequer beber, porque a água, aquilo tinha sido uma exploração de petróleo já anteriormente, e nós estávamos precisamente dentro desse acampamento e adaptamos às nossas necessidades e fizemos o nosso. E então a água ali saía muito gordurosa, saía com muitos resíduos de petróleo e não tinha hipótese nem sequer de tomarmos banho com aquela água. E então, como aquela gente não tinha água, nós prestávamos esse serviço mais a esses indivíduos. Íamos com os nossos carros pesados ao rio, que ainda era bastante longe, buscar água para os abastecer. E também dar todo o apoio médico, porque o médico, quando lá ia, quando havia pessoas doentes nessas aldeias, eles eram precisamente encaminhados para nós, para prestarmos os cuidados de saúde. Inclusivamente, como tínhamos tempo, felizmente o tempo naquela altura era um bocado escasso, mas dava sempre, quando há força de vontade tudo se faz, criamos uma escola improvisada, com uns troncos de madeira, umas mesas improvisadas, para também darmos um apoio didático, quer dizer, ensinarmos os putos, os miúdos daquelas aldeias, pelo menos a ler e a tentar escrever e tudo mais. É claro que isso depois era um serviço de continuidade, calhou a mim uma fase, calhou a outros colegas outra fase, ou outras fases e tal, e assim sucessivamente. Mas é isto que eu queria referir, precisamente porque normalmente quando se fala em guerra, como eu disse há pouco, toda a gente pensa em coisas más e nunca ninguém refere às coisas boas. Eu estou a referir isso precisamente para que fique bem esclarecido que o exército português não andou lá só a fazer asneiras, nem a fazer mal, como muita gente tem a tendência de nos rotular, que somos os malandros que andamos lá a matar negros e não sei o quê. Não é verdade. A guerra era uma coisa que ninguém gosta, mas existiu,
O que eu gostaria de que muita gente, que os próprios governos, os próprios indivíduos, os ministros, principalmente da educação e tudo mais, que explicasse à população toda que nunca viveu essa fase, ao pessoal mais jovem, por que razão é que nós tivemos aqueles anos e por que razão é que tivemos aquela guerra. Que, infelizmente, muita gente não sabe. Porque é que existiu? Até vocês deram-vos na cabeça para ir lá começar a matar aquela gente toda e eles a vocês? Não, não é verdade. Isto tem um início e tem uma continuidade até 1974, não é? Pronto. A volta a Portugal é assim, no 25 de Abril. Dá-se a Revolução em Portugal, entregam-se as colónias. Quanto a mim, isto é uma opinião pessoal, muito mal entregues. Não quer dizer que eles não merecessem as terras, aliás, é preciso também frisar aqui uma coisa, é o seguinte, eu fui criado em Luanda. Eu fui para lá com 6 anos de idade, aproximadamente. E vivi no meio daquela gente toda. Eu conhecia Luanda, conhecia todas as raças, conhecia toda a gente, velhos, novos, vivia com aquela gente toda, sobretudo com africanos. E toda a gente se dava bem. Dentro da própria cidade de Luanda não havia discriminações, eu friso isto, e todos vivíamos em conjunto. Mas quando se dá a independência, aquele sentimento de revolta já não era oprimido, não é? Exposto mais. E aí houve bastantes complicações. Entretanto, muitos portugueses que optaram por aquela terra como se fosse, evidentemente, a sua terra, assim como eu e a minha família, e milhares de portugueses que entendiam que aquilo era a terra deles, não nos interessava que aquilo fosse governado pelo governo português ou se fosse governado por um governo de Angola. Não estávamos preocupados com isso. Nós queríamos era viver lá e ter a nossa vida normal. Efetivamente isso não aconteceu, porque as condições que o nosso governo e as reuniões que houve com os partidos da independência não deram em nada. São por situações políticas, bastante complicadas, que não vale a pena estar a falar nisso agora, mas o facto é que a maior parte dos portugueses, como se sentiram desamparados, saíram de lá para fora. A maior parte. E eu também não fugi à regra, assim como a minha família. E então, quando eu não vim diretamente para Portugal, e só saímos de lá por uma razão, pessoalmente, eu só saí de lá por uma razão muito simples. As fábricas fecharam, não havia matérias-primas, não havia nada, aquilo estava tudo mesmo completamente parado, não havia supermercados com abastecimentos, fosse do que fosse, não havia nada. E então o pessoal veio-se embora, como é lógico, não é? Ele não tem condições de vida. E eu não vim para cá diretamente, a minha família veio toda e eu fui até ao Brasil, porque tinha lá família e uma pessoa da minha família, um tio meu, convidou-me para ir lá para trabalhar. Epá, tu não vais para Portugal agora, porque Portugal aquilo também está tudo pantanas e tal, ninguém se entende, vens para aqui e tal. E eu fui. Eu era jovem naquela altura, tinha 23 anos, ou perto de 24, por aí, e lá fui até ao Brasil. A minha família regressou cá. Portanto, eu não tive a oportunidade de regressar a Portugal. Vim mais tarde, por uma razão muito simples. No Brasil estive a trabalhar, como já disse, adaptei-me perfeitamente à situação, embora fosse uma profissão totalmente diferente da minha, porque eu era técnico de eletrónica e de eletromecânica, e vim como empregado de mesa de um restaurante, não é? Mas pronto, nós temos que nos adaptar a qualquer situação. Mas a minha esposa, quando veio cá para Portugal, com o meu pai, com o meu falecido pai, vinha grávida de 7 meses. E eu estava no Brasil. Entretanto, o meu filho nasceu, eu só o conheci quando ele já tinha 6 meses. E foi isso que me fez também acelerar o passo, passa a expressão, para vir para Portugal o mais rápido possível. Disse, não, eu vou-me embora, porque eu não conheço o meu filho, não sei como é que aquilo está, e fiz isso. Vim-me embora, estava no Brasil, estava bem encaixado, estava a trabalhar bem, estava as coisas a funcionarem perfeitamente, mas faltava-me aquilo. Um filho que eu não conhecia, a não ser por uma fotografia que me tinham mandado, não é? E eu, como senti um bocado o peso da responsabilidade, resolvi vir-me embora. E pronto, quando cá cheguei a Portugal, vim parar às Caldas da Rainha, porque a minha esposa é natural de Caldas, ela já cá estava e eu cá fiquei.